A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Leandro Ramos aqui, São Luís do Maranhão, Brasil. Compartilhe esse vídeo. A palavra de Deus precisa ser pregada na simplicidade, explicando aos irmãos, sem muita homilética, direto ao assunto, de forma que todos entendam. Meu objetivo é esse, pregar o Evangelho e as pessoas começarem a entender o Evangelho, que falta pregação em nossas igrejas. Falta pessoas que se dediquem à palavra de Deus para ensinar os irmãos. Logicamente, resguardando as devidas proporções, como Jesus fazia, que é santo, santo dos santos, como o apóstolo Paulo fez, o apóstolo Pedro fez, o apóstolo João fez. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo ensinavam a palavra de Deus. Deus usava os profetas, maiores ou menores. Esse é assunto para outro vídeo. Parte 3 da série Assuntos Diversos. A igreja, a eclésia. Vídeo anterior lemos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Leia novamente. Está escrito que a eclésia é um povo separado. A palavra separados, do grego ágios, é a parte da sociedade, a parte do envolvimento político. Pode votar, pode ser cidadão, mas se é obreiro e quer participar ativamente da política, entregue o seu cargo. Seja só um membro da igreja. Essa é a minha concepção. É dura, mas é a verdade. Por experiência própria, pelo que eu vi nesses últimos 20 anos, ou você é obreiro, ou você é político. Ou você é pastor, ou você é político. Ah, mas nós precisamos defender os valores cristãos na política. Sim. Basta você pregar o evangelho e você já está defendendo os valores cristãos. Não existe forma melhor de defender o evangelho do que pregar a Bíblia Sagrada. Orar, se consagrar, evangelizar, apresentar essa teologia cristocêntrica, Jesus sendo o centro. Então a igreja do grego eclésia, com 2K, ek, que significa fora de, e kletos, que significa chamado. Então você é chamado para o ministério. Kletos, para fora de, é o corpo coletivo dos separados, fora do mundo, fora da Babilônia, fora da corrupção, fora do adultério, fora da prostituição, fora do ecumenismo, fora do sincretismo religioso. Isso é assunto para outros vídeos. Lá a linguagem do Antigo Testamento, aqueles que eram chamados por Deus formavam a congregação do Senhor. E os desigrejados insistem, e muitos que estão já a fim de sair da sua igreja, os crentes mimimi, entendeu? Os crentes que não nasceram de novo, os crentes que não são cheios do Espírito Santo, não é uma mulher sábia, não edifica a sua casa, não é um sacerdote, é um frouxo, porque a Bíblia Sagrada não nos ensina autoritarismo, falando de casamento, mas a Bíblia Sagrada ensina que o homem é um sacerdote da sua casa, da sua família. Ele tem que se postar e se posicionar como um sacerdote. E a mulher, ela é auxiliadora, submissa ao sacerdote. Submissão, esse é assunto para outro vídeo, mas eu vou falar. Submissão é abraçar a visão de. Então, submissão espiritual não é apanhar uma surra, nem ficar calado e o marido gritando, não é isso. Isso aí é autoritarismo, é outra coisa. Submissão é abraçar a visão da sua família, é abraçar a visão do sacerdote. É um casamento, cordão de 3 dobras, tipologicamente falando, Espírito Santo, Jesus e Deus no centro, e do lado direito a varoa e do lado esquerdo o varão, e o vice-versa. Então, a submissão da esposa é orar, é ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, e o sacerdote é ser um homem de verdade. Mulher não gosta de cabra frouxo. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito: Paulo,
chamado Cletus, chamado de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vamos ler o versículo e vamos falando as palavras no grego, que nós já aprendemos. Eclésia, ek, significa fora de, Cletus, significa chamado. Irmãos, temos que estudar os originais para não pregar o versículo fora de contexto. No original, por exemplo, tem um original que diz ripuretes, do apóstolo Paulo. Ripurete é remador. Então nós somos remadores. Estamos numa viagem dentro do barco. Jesus está no nosso barco e nós estamos remando. Ou seja, nós estamos labutando, fazendo esforço para pregar o evangelho, para ter uma vida consagrada no altar do Senhor, que não é fácil. A carne limita contra o espírito contra a carne. A Babilônia, a sedução da Babilônia é muito grande. Por isso, contaminados pela Babilônia. E Deus diz lá em Isaías, foi no primeiro vídeo, parte 1, assista. Saiam daí. Vou ler de novo. Isaías 52, 11. Isaías gritou, o profeta Isaías gritou. Em um pedido sincero, ele disse: retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisas imundas. Sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Não vamos entrar nessa parte de utensílios do Senhor, mas esse versículo, Deus está te dizendo através do profeta Isaías: saia da Babilônia, consagre-se, seja santo. Santo é separado. O povo não sabe nem o que é santidade, é separação. Sal dessa terra, luz deste mundo. Se o sal não tiver bom, é muladar, é lixo. Exatamente, é Bíblia Sagrada. Depois eu mostro esse versículo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito. Tem uns problemas técnicos aqui no nosso estúdio. Paulo, chamado Cletus, você já sabe que chamado ministerial, chamado é Cletus, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja Eclésia, com 2K, de Deus que está em Corinto, aos santificados, agiazo, grava essa palavra, agios, que do grego é pneuma, agios, que significa separado. Pneuma é a expressão Espírito Santo. Nesse contexto, nessa transliteração, agios, pneuma. E voltando para cá que eu me desconcentrei. Santificados, agiazo, em Cristo Jesus, chamados Cletus. Não tem edição os vídeos. Santos, ágios, com H, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. W.B. Goodbye, quase como Goodbye, o entusiasmado pregador do século XIX, explicou o significado dessas palavras. Eclésia, de ek, fora, e kalel, chamar, é a palavra usada para se referir à igreja em todo o Novo Testamento grego. Quem não se lembra dessa definição ficará perplexo com a ideia de uma igreja distanciada pelo igrejismo, religiosidade dos dias atuais, totalmente oposta à eclésia do Novo Testamento, da igreja primitiva, formado pelas almas chamadas do mundo e separadas para Deus. Assim sendo, todas as igrejas mundanas não passam de falsificações de Satanás. É o comentário do irmão. Eu volto já, em nome de Jesus. Glória a Deus.